E uma das coisas importantes, quando a gente fala de superação, porque superação tem a ver com fazer melhor aquilo que você já fez, amém? Você viveu um bom ano de 2025, mas 2026 precisa ser melhor, sim ou não? Eu preciso ser melhor em 2026. Eu preciso crescer, eu preciso avançar em muitas coisas. E para superar, nós precisamos dos fundamentos. E os fundamentos certos, firmes, aqueles que Deus, então, precisa nos trazer. E se tiver aqui na apresentação, pode colocar lá para mim, por favor. Tem aí 3 perguntinhas para você. Se eu perguntasse para você, espiritualmente 2025, como você foi? Irmão, não está tão longe, viu? Foi há exatos 3 dias, 4 dias. Até 4 dias atrás era 2025. Então, como que foi, espiritualmente falando, como foi para você o ano? Apático? Olha, pastor, eu queria que tivesse sido bem melhor. Inconsistente? Cheio de altos e baixos? Sabe, então, tem gente que a vida dele é assim, dá uma gangorra. Um dia ele está em cima, outro dia ele está embaixo. Um dia ele está no óleo, outro dia ele está na água. Um dia, irmão, ele está no riso, outro dia ele está na lágrima. A vida, ela se faz assim também, né? É a dicotomia da vida. Nem todos os dias são de sol, tem dias nublados, como o de hoje. Amém? Glória a Deus, querido, obrigado. Tem dias nublados, tem dias de luta, tem dias de glória, tem dias que nós avançamos e tem dia que nem tanto. A vida se constitui assim, mas ela se constitui num propósito. Nós precisamos ter um propósito de vida e seguir. Eu digo sempre para as pessoas que seguir não é opcional. Seguir, irmão, é obrigatório. Amém? Seguir é obrigatório. Então, nós podemos ir felizes, nós podemos ir bem, nós podemos ir debaixo de bênção, nós podemos ir, querido, olha, com alegria no nosso coração, mas quando essas coisas faltarem, nós também precisamos ir. Amém? Eu não costumo parar as coisas muito pelo meu estado de ânimo. Então, eu não paro de correr porque eu não estou animado. Irmão, tem dia que eu estou muito desanimado, mas mesmo assim eu vou correr. Eu tomo a decisão de correr. Por quê? Porque ir é obrigatório. Irmão, é uma imposição. Então, não importa, às vezes, tanto como você está. Porque se você compreende que você precisa ir, irmão, você vai, você pode ter certeza. Ou com alegria, ou sem alegria, mas fala comigo assim, ir alegre, motivado, é sempre melhor. Amém, irmão? É sempre melhor. Querido, quando você come algo que você gosta, é melhor. Amém? Quando você mata a fome com aquilo que você quer, é sempre melhor. Mas, querido, tem aqueles que estão fora, talvez da caixinha, né? Que 2025 foi um ano extraordinário. Já foi um ano excepcional de coisas que ele nunca esperou viver e viveu. E quando eu estou dizendo coisas boas, né? Coisas que levaram a crescer. Lá no culto da virada, nós falamos sobre clamar a Deus, o valor do clamor. E nesse texto que nós lemos, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Veja, irmãos, está falando de uma possibilidade que Deus nos dá, e está falando também de uma promessa, que se nós clamarmos, o que Deus vai fazer? Vai responder. Amém, irmão? Você pode responder também. Se nós clamarmos, Deus... então tá bom, irmão. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Fogo e glória. Ajuda o pastor aqui e interage comigo. Em Romanos 8, capítulo 8, verso 37, o apóstolo Paulo ele declara:
somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, veja, então, a declaração de Romanos não é que nós seremos. A Bíblia diz que nesse momento nós somos. E se nós somos mais do que vencedores, nós já superamos quem venceu. Eu nunca vi esse estágio, mais do que vencedor. Será que é o que ganha 2 vezes? Mas, o que eu imagino, irmão? O mais que vencedor é aquele que ele não só completa, que ele não só vence, não é aquela pessoa que não apenas chega, mas ele chega tão bem, irmão. Ele chega tão disposto, ele chega tão equipado, que ele fala, eu posso até correr uma outra corrida. Então esse é o mais que vencedor. É aquela pessoa que entrou na guerra, irmão, e saiu ileso. É aquela pessoa que ele vence com tanto louvor, que tem coisa sobrando na vida dele. Então isso nos dá a ideia, talvez, de ser mais do que vencedor. Isso nos dá a ideia de superação. Então, o que para mim é superação? É que se espiritualmente eu conseguir ler Bíblia, eu conseguir orar, eu conseguir vir ao culto, eu conseguir, irmão, ser dizimista, eu conseguir contribuir, abençoar as pessoas de fora, eu entendo que ser mais que vencedor nisso é quando eu fiz tudo isso na minha igreja local e ainda, irmão, tirei um tempo para fazer isso também em outras igrejas, como pastor. E o ano passado eu fiz isso, né? Então, preguei fora, em muitos locais, em muitas igrejas, naquilo que nós pudemos fazer, nós fizemos como igreja, como corpo, dando suporte e etc. Isso é ser mais do que vencedor. Não é só vencer, não é apenas chegar, não é apenas conquistar, irmão, não é apenas ter, é quando eu estou numa posição que, além disso, eu consigo ir além. Mas, querido, é claro que se eu e você estamos falando de vencer, nós estamos falando de obstáculos, estamos falando também de coisas que nós vamos enfrentar, e não vamos fechar os olhos para algo que eu disse para você. Satanás, ele sempre vai se levantar. Satanás, ele vai sempre, irmão, olha, se posicionar para fazer com que eu e você perca o foco, para que eu e você baixe o nível de compromisso e a gente deixe de desfrutar do melhor que nós podemos. Qual é o melhor, irmãos? A presença de Deus. Se você tem Deus, você tem? E quem não tem Deus, não tem? Quem tem muito dinheiro e não tem Deus, tem? Nada. Ele tem dinheiro na cabeça dele, mas não tem nada. E aí, por isso que eu estou falando para você de fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é o de Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, se eu pudesse te fazer uma pergunta, irmãos, para Deus ser o primeiro lugar na sua vida em 2026, o que tem que dar lugar ainda para Deus? E que você tem clareza de olhar e falar, pastor, algumas áreas da minha vida eu mantive sobre o meu domínio, eu mantive sobre o meu cuidado, eu mantive sobre o meu escrutínio constante, não permiti o Espírito Santo de Deus trabalhar, não permiti o Espírito Santo de Deus entrar, eu não permiti o Espírito Santo de Deus fazer o papel dele. Ou seja, irmão, em que áreas da sua vida você tomou o lugar do Espírito Santo de Deus? Porque para Deus ser o primeiro, para Deus ser o fundamento, para Deus ele está ali, irmão, ele precisa estar realmente nesse lugar. E várias coisas que nós fazemos, nós tiramos. Então, com base na palavra de Jesus, aqui, irmãos, em Mateus, nós podemos viver muito melhor. Nós podemos ter uma vida, querido, olha, muito melhor do que a que nós temos ou vivemos. Mas tem uma condição: Deus precisa vir em
primeiro. Primeiro lugar. Deus precisa ser o fundamento. Deus precisa estar, querido, em cada posição, em cada área da sua vida. Sabe, eu garanto para você que se eu, você e todos nós conseguirmos, irmão, aumentar o lugar de Deus na nossa vida, aumentar o espaço para Deus, nós vamos ter uma vida mais descansada. E quando eu falo descansado, não é uma vida sem luta. Eu estou falando para você uma vida mais descansada, é porque alguns combates, alguns embates, eu e você, nós vamos entender que está nas mãos de Deus, e que se Deus é o primeiro, Ele é o fundamento, e Ele não falha, e Ele não vai falhar, no nome de Jesus. Você crê nisso? Então, amado, eu não estou falando de nós termos uma vida perfeita, eu estou falando para você de nós termos uma vida ajustada, amém? Porque quando a gente está falando sobre pôr Deus em primeiro lugar, a ideia das pessoas é que a vida dela tem que se tornar perfeita, perfeita, sem nenhum problema, sem nenhuma luta, sem nenhum detalhe. Irmãos, Deus é perfeito, Ele não mente, Ele não erra. Quando Deus prometeu para o povo uma terra, Deus deu a terra. Mas engraçado, quando eles pisaram lá no pé da terra, o que eles viram? A primeira coisa, eles viram uma terra boa. Deus prometeu que a terra era boa? Sim ou não? Sim, a terra era boa, mas, em que pese a terra ser boa, o que mais que eles viram? Gigante. Porque qual que era o mundo perfeito? Uma terra boa, irmão, com aqueles caixão de uva. Ah, querido, muito ouro disponível, água rolando para todo lado, e etc. E a gente entrando, irmão, sabe, só com a cadeirinha de praia, para sentar lá e ficar. Aí Deus diz para eles assim: é a terra de vocês, vocês vão possuir a terra. Eu dei para vocês, mas vocês vão fazer o quê? Possuir, irmão. Veja, a gente tem um mundo de Bob interno na gente, irmãos. Quem é que é do tempo do Bob? Isabela, você não é do tempo do Bob, não? Você nunca assistiu o Bob? Meu Deus, Roberta. Oh, Roberta, arranja para a gente, irmã. O Bob foi a inspiração de muitos. Porque no mundo do Bob, irmãos, tudo é possível. Querido, nós carregamos uma ideia de perfeição quando se trata das coisas que Deus nos promete. Tudo que Deus faz é perfeito, irmão. É perfeito. Só que não é perfeito na nossa ótica. Porque na nossa ótica, irmãos, é sempre a ótica da economia. Qual a economia? Olha, vão lá e conquistem Jericó. Ah, então pronto, é só a gente entrar. Está feito. Ô irmão, aí Deus sempre ele diz: faça isso, e faça isso, e faça isso. Porque é uma maneira de Deus mostrar que, apesar de você ter direito, acesso, você precisa acessar. Irmão, qual que é a diferença de caminho e porta? Talvez você vai dizer: poxa, a porta é que dá acesso ao caminho. Você já parou para pensar quanto tempo, às vezes, uma pessoa gasta para decidir abrir ou fechar uma porta na vida dela? Quanto tempo ele gastou para decidir ser empresário? Uma porta que ele tinha que entrar. Mas a porta, irmão, está falando do lugar que você passa, que você decide ir. O caminho é onde você permanece. É por isso que Jesus ele disse que ele é a porta, mas ele também disse que ele é o caminho. Ele é a porta que alguém entra para ir para o céu, mas ele é o caminho para o céu. Então tem gente que passa pela porta, mas não segue o caminho. Entende, irmão? O que eu estou te explicando? Veja, isso tem a ver com fundamento. Isso tem a ver com fundamento sobre, olha, o que vem primeiro? O que vem primeiro precisa ser do céu, precisa ser de Deus. O que vem primeiro precisa estar alinhado ao que acontece nas alturas.
Sabe, as coisas naturais, elas influenciam o natural, mas eu preciso concentrar aqui, aquilo que eu preciso aqui, eu tenho que ativar primeiro no céu. Então, aquilo que dois ou mais concordarem aqui na terra, vai ser ligado aonde? No céu. E depois que for ligado no céu, aonde vem o resultado? Na terra. Amém? Então a gente pode concordar com a bênção de Deus nessa manhã? Ô irmão, então eu concordo, eu ligo na sua vida, eu não sei nem que bênção você está precisando, mas eu me uno a você, agora para concordar aqui na terra, que essa bênção já é sua, que essa vitória já é sua. Querido, eu vou falar para você aqui de 4 coisas, apenas, que mostram como colocar Deus em primeiro lugar. Tem muitas outras, isso é muito vasto, mas eu quero falar só de 4 atitudes, 4 atos, 4 maneiras, hábitos, que eu e você pode cultivar para nos lembrar que Deus está em primeiro. A nossa memória vai ficar acesa. Então, a primeira forma, cadê? Muito bem, está aí. No primeiro momento do seu dia, busca a Deus. Por que o primeiro momento do seu dia? Porque para alguns o dia começa meio-dia, para outros o dia começa 5 da manhã, para outros que não dormem, o dia nem termina. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus. Deus possa te dar sono. Mas, no primeiro momento do seu dia, antes de fazer qualquer outra coisa, irmão, isso daqui não é uma questão de legalismo, isso aqui não é uma questão de ser religioso, religiosidade. Sabe, quando nós desenvolvemos hábitos, hábitos são poderosos, porque hábitos, eles geram comportamento, e comportamento, querido, influencia o seu destino. Entende, irmão? Hábito. Deixa eu perguntar aqui, olha um hábito simples. Quem aqui tem um hábito de tomar banho? Os irmãos agradecem. É ou não é, irmão? Mas quando é que você aprendeu isso, irmão? Você nem sabia o que era tomar banho, mas tinha alguém dando banho em você, para desenvolver em você um hábito. Aí você aprendeu. Aí tem uns irmãos que de vez em quando ele tenta fugir, né, dessa cruz, dormir sem tomar banho e etc. Mas querido, é hábito, tomar banho. Veja o poder do hábito. Esse hábito te deixa mais saudável, esse hábito te deixa mais alerta, esse hábito, irmão, te torna mais agradável para quem você convive, né? Cheiroso, ali, ó, coisa maravilhosa, depois que a gente toma um banho, glória a Deus. Mas, amado, mas a falta dele traz prejuízo, A falta do banho, uma coisa tão simples, irmão, impede a pessoa de trabalhar, impede o convívio social, impede ela de ter relacionamentos. Já pensou, Rafaela? Cidadão, uma semana sem tomar banho, bem trajado, bem vestido, e chega aí, Rafaela, que tal a gente tomar um sorvete? Ela vai dizer, bom, que tal primeiro um banho, né? Irmão, simples, mas veja, de tão pequeno nós não podemos ignorar o hábito de tomar banho. Por quê? Tem a ver com limpeza, tem a ver com saúde, tem a ver com posicionamento social, irmão, e tem a ver com o que a Bíblia diz, para a gente ser limpo, amém? É um hábito espiritual também. Então veja, tomar banho é legalismo? Não. Então orar também não é, irmão. Buscar a Deus também não é, colocar Deus em primeiro lugar, desenvolver o hábito, olha, de buscar a Deus no primeiro momento do dia. Eu não posso tratar isso como fundamentalismo, eu preciso tratar como estilo de vida. Cultivar Deus em primeiro, estilo de vida. Ninguém fica mandando a gente tomar banho, ninguém fica mandando a gente escovar os dentes, só a esposa, né, de vez em quando. Os irmãos aí que gostam daquela cebola recheada e depois quer dormir sem escovar os dentes. Amém, gente?
Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então eu vou seguir aqui. Querido, então, Salmo 63, verso 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Veja, uma intensidade, um pedido de Davi sobre a presença de Deus. E Marcos capítulo 1, veja o que ele relata. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Irmão, pensa nisso. Se Jesus, como Filho de Deus, se Jesus, querido, sendo Jesus, quem Ele era, Ele priorizava tempo com Deus no primeiro momento do seu dia, você não acha que isso é muito importante também para mim e para você? Você não acha que isso, irmão, olha, nos inspira também a fazer? Então, o que eu espero, irmão, da igreja, o que eu espero de nós? Que isso se torne um hábito, sabe? Que toda a igreja, na sua primeira hora do dia, passe a buscar a Deus e passe a dizer a Ele: minhas mãos são Tuas, os Seus olhos são Teus, a minha mente é Sua, minhas pernas, que o Senhor dirija o meu dia. E, irmãos, e a gente olha assim, sempre, e também para ler a palavra, para meditar e encher a nossa mente. E aí, querido, isso aqui eu sempre bato na tecla: boa intenção não muda nada. Já diz um ditado popular que de boa intenção, onde que está cheio? Mas a igreja também está, irmão. Infelizmente. De boa intenção, o inferno está cheio, está povoado. Boa intenção, querido. Não, eu tenho a intenção. Querido, é preciso planejar, pôr em prática, executar. Se você não planeja, fala comigo, quem não planeja? Já planejou fracassar. Amém, irmão? O simples fato de você pegar um papel, cadê o papelzinho aí do projetando? Esse aqui é o outro, é o da Bíblia, é o do projeto. Mas pode ser esse aqui mesmo, irmão. O simples fato de pegar um pedaço de papel e fazer uma anotação e dizer: a minha vida financeira em 2026 vai assumir um novo rumo. Irmão, já está dizendo que você decidiu pelo menos falar, que você decidiu pelo menos algo que você vai clamar, você decidiu que vai confiar em Deus, que você vai pôr Deus em primeiro lugar para pedir sobre isso. Mas pasme, irmãos, eu fiz 200 projetos lá para o culto. Voltou, se eu não me engano, mais de 30. Ou seja, nós éramos quase 200 pessoas no culto da virada. Sabe o que eu entendi? Teve gente que estava no culto, ele não conseguiu pegar um papel para poder fazer uma anotação. Ou entrar em contato, fala comigo, entrar em contato. Ou, irmão, entrar em contato com talvez a dor dele, de pegar e dizer: eu tenho uma necessidade. Não pegou. E mais, no momento de orar, várias pessoas não estavam sequer na oração. Ô, irmão, sabe o que é isso? É um monte de crente, é um monte de gente. Aí sim, são os religiosos. O que é o religioso? O religioso, ele sempre tem boa intenção. O religioso, ele sempre tem boas palavras, ele sempre tem bons argumentos, inclusive argumentos bíblicos, mas sabe o que o religioso não tem? Ação. O religioso, ele não tem ação. Esse é um detalhe. Então, tem muita gente cheia de boa intenção, e boa intenção não muda, irmão. Ser mais crente não é só boa intenção. Ser mais crente é uma série de ações que eu vou tomar para ser mais crente. Não é ser mais religioso, não é ser mais igrejeiro. Irmão, não é ter mais o linguajar
o crentez, não é isso. Mas eu estou falando é de posicionamento mesmo. Por que alguns avançam e por que outros não avançam? Por que alguns irmãos deslancham e outros não? Porque alguns só estão planejando avançar, outros decidiram avançar. Se é para orar, ele ora. Se é para buscar, ele busca. Se é para jejuar, ele jejua. Se é para contribuir, ele contribui. Se é para trabalhar, ele trabalha. Ele vai, irmão. Ele vai para a ação. Então, boa intenção. Veja, Jesus, ele não ficava, amanhã, quando me der vontade, eu vou orar. O texto está claro, está dizendo. De madrugada, quando ainda estava escuro, se levantou. Levantou-se. E você vai vendo, no Novo Testamento, era uma prática de Jesus. Fez um monte de milagre. Saía e ia orar. Olha, passou por uma grande luta. Saía e ia orar. Então, é bom ter boa intenção? Sim. Mas, irmão, precisa ir para um lugar de prática. Veja, você vai receber aqui, ó, prontinho para você, vai estar na sua mão. Plano de leitura da Bíblia. Ler a Bíblia toda em um ano. Você não pode dizer que não leu a Bíblia por falta de incentivo. Nós estamos te incentivando. Amém? Você vai pegar o seu plano de leitura hoje e nós incentivamos isso. Nós dedicamos tempo para fazer isso. O desafio é que você, irmão, no nome de Jesus, entre em contato com a palavra. E eu vou te explicar por quê. Por que eu quero que você, meu irmão e minha irmã, olha, entre em contato com a palavra? Primeiro, você vai ficar muito convencido de que Deus precisa vir em primeiro. Segundo, você vai ficar muito descansado que Deus é em primeiro. Você, querido, pode, olha, repousar nele, entregar os seus fardos para ele. Mas, irmão, sempre que você tirar tempo, então, olha, para buscar a Deus, para ler a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Já vou te adiantar, a sua agenda vai lotar de compromisso. Um dia cheio, serviço, viagem, férias. Irmão, hoje eu estou muito ocupado. E quando você perceber, o tempo com Deus foi. Então, busque a Deus primeiro. Por que primeiro, irmão? Porque depois não vai sobrar tempo. Irmãos, tem coisas ou você faz no começo do dia, ou depois você não faz. Você entende, irmão? Tem coisas no seu dia a dia que é assim, que se você não fizer, olha, no momento que você, querido, propôs, não faz. Eu vou dizer uma coisa para você que, por exemplo, olha, academia. Irmão, se eu não for de manhã, esquece. À tarde ela não me vê. À noite piorou. Aí só no outro dia. Aí no outro dia, irmão, tem outra coisa. Ela não me vê de novo, sabe? Estava lá nos Estados Unidos, é engraçado. Quase todo mundo lá tem plano de academia. Tinha gente que tinha quase ano que não ia na academia, irmão. Ali, olha, quase ano. A última semana que eu fiquei, eu praticamente fui todos os dias com um pastor que estava lá, porque eu falei, pastor, como é que é aí? Ele, não, se o senhor fizer companhia, nós vamos. Falei, embora. Estamos juntos aí. Mas o que mais, querido? É só isso? Não. Olha, quando você lê a Bíblia fala a respeito da presença de Deus na sua vida, o que você pode usufruir. Veja as coisas que você pode usufruir. Salmo 88. Quando você está na presença de Deus, você pode clamar por socorro. Salmo 31. Quando você está na presença de Deus, você encontra abrigo e proteção. Quando você está na presença de Deus, Salmo 119, você recebe entendimento na palavra. O Salmo 90, quando você está na presença de Deus, você é exposto à luz de Deus. No Salmo 139, você recebe direção. No Salmo 16, quando você está na presença de Deus, você recebe alegria. E no Salmo 95, irmãos, você consegue apresentar cânticos de adoração. Tudo isso você recebe, estando aonde?
na presença de Deus. Você quer mais alegria para a sua vida? Você quer direção? Precisa de socorro? Precisa da luz de Deus? Entendimento? Ô irmão, então, fundamento. Volta ali, lá para aquele primeiro slide. Primeiro. Aquele que está escrito primeiro. Isso. Qual que é o fundamento primeiro? Deus. Deus em primeiro. Então pronto, irmão. Segunda dica aqui para a gente, né? Segundo aprendizado. No primeiro dia da semana, busque a Deus. Celebre e adore a Deus aonde, irmão? Na sua igreja. Amém? Aonde é a sua igreja? É só esse aqui? Você que está aqui, onde é a sua igreja? Amém, gente? Ou tem gente aqui com crise de identidade? Tem gente com crise de identidade, às vezes, irmãos. Você deve celebrar e adorar a Deus em sua igreja. Então, no domingo, no primeiro dia da semana, né, Atos 27, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Então, veja, hoje é um tempo de ceia, é um dia de ceia. Nós vamos ceiar e nós reunimos aqui também para isso. Então, a igreja se reunia para estudar a palavra, para ceiar, para adorar a Deus e também, irmãos, olha, para estarem juntos uns com os outros. Nos Estados Unidos tem uma pesquisa recente que 50% dos membros da igreja vão à igreja uma vez por mês. Será que parece com pessoas da nossa igreja? Eu desconfiava que era só lá na América, irmãos. Lá na América, o povo complicado de ir para a igreja. Né? Em que pese ter igrejas enormes. Irmãos, em que pese ter igrejas lá nos Estados Unidos, que eu vou falar para vocês, dá vontade de ir passar o dia, com tanta opção de coisa que tem para você fazer na igreja. No nome de Jesus, quem sabe, né? A gente chega nesse padrão, para a glória de Deus. Tem igreja que tem restaurante, tem igreja que tem até campo de golfe, para o pessoal jogar. Vai para a igreja, almoça e se diverte lá com a família, ali, nas imediações da igreja. Bom, mas e aqui na Maranata, irmão? Aqui no Brasil não está muito diferente. Aqui na Maranata eu fiz um levantamento por cima. Nós temos 4 cultos no mês. A média de frequência nossa, aqui a média, quando eu estou dizendo, é os super presentes, os presentes, os que vêm de vez em quando, e os que vêm, irmão, muito de vez em quando. Isso, os muito de vez em quando. Olha, a média dá de participação de 3 cultos por mês, de 4 que nós fazemos. Irmãos, são 4 cultos. 4. Se você dobrar o domingo, então dá 8 cultos. Então, talvez essa média aqui até ficaria diferente. Mas eu pergunto para você, por que, irmãos, que a gente deixa de vir ao culto? Por que a gente não prioriza? Por que o cristão hoje, ele está deixando de priorizar o ato de congregar? Esse ato bíblico, esse hábito que nós deveríamos ter. Então, tem muitos motivos. Graças a Deus, hoje não é mais, mas um tempo atrás era o futebol. Futebol no domingo, se tiver, dependendo do time que está jogando, o irmão pirraça a irmã até ela entrar na carne, para dizer assim, não vamos ao culto. Por quê? Porque ele tem que assistir o jogo, o futebol. Principalmente quando o culto era 6 horas da tarde. Irmão, aí era afronta. Nossa, mas é o segundo tempo, eu vou perder o segundo tempo. Hoje não é mais, mas tem outras coisas que tomou o lugar do futebol.
Tem outras coisas que tomou o lugar, irmão, olha, até de Jesus. Então, essas coisas são erradas? Claro que não. Você pode torcer para o seu time, você pode fazer sua pescaria, irmão, você pode curtir seu happy hour. Irmão, isso é coisa de gente fazer, é coisa de humano fazer. O que eu estou chamando a sua atenção é, se Deus vem primeiro, pode adiantar, irmão, aí que eu já estou lá no ponto 2. Nós precisamos desenvolver o hábito de congregar, e hábito é coisa que você faz regular. Então, uns é porque tem a distração do esporte, etc. Outros é porque está cansado. E engraçado que tem gente que está cansado de manhã e está cansado de noite. Tem 2 cultos, ele não vem nenhum dos dois. Vamos colocar 3 horas da tarde. Talvez é a hora que a pessoa está descansada. Outro está cansado. Outros, a casa dele deve ser, irmão, é tipo rodoviária. O ônibus chega sem avisar. Sempre tem visita. Querido, eu estou dizendo para você de coisas que a gente escuta, tá bom? Eu não estou aqui, eu também não estou julgando ninguém, não. Se você recebe muita visita, glória a Deus, é sinal que você é uma pessoa hospitaleira. Amém? Mas, vamos combinar? Não dá para ser hospitaleiro no sábado, não. Tem que ser só no domingão mesmo. Só no domingão. Então, irmãos, nós temos hoje culto de manhã e à noite. Para quê? Para facilitar a participação de todos nós. E com isso, o que a gente quer? É que ter mais trabalho? Não. Nós queremos oportunizar que os membros da igreja, de fato, tenha tempo e tenha condições de congregar. Quando a gente se reúne, querido, tem algo muito especial que acontece para nós. Quando a gente começa a semana adorando, cultuando a Deus, junto também com os irmãos. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de reunirmos como igreja. Eu sempre falo isso e vou continuar repetindo isso daqui, irmãos, sempre. Então, o fato de estar cansado, atribulado, isso não deveria nos tirar, a oportunidade de congregar. Porque nós temos uma ideia muito equivocada sobre descanso. Quem aqui tem chácara? Chácara pequena, principalmente. Chácara pequena é para descansar. O seu Tião tem. Vai para a chácara no fim de semana, depois de um mês sem ir. Chega lá, tem mato para tirar. E vai, irmão. Até que você, querido, consegue entrar para o descanso, ele já acabou. Ai, pastor, mas é para descansar a cabeça. Ô, irmão, mas deixa eu perguntar. Nós estamos cansando a sua cabeça aqui também? Porque para mim o culto é um lugar de descanso. Amém, gente? Quem vem para o culto para ficar cansado? Porque tem hora que eu estou tão descansado que os irmãos estão aqui, eles estão quase jogando o microfone ali em mim, dizendo, pastor, deu horário de subir, Mas por quê, irmãos? Porque eu estou descansado aqui na música, adorando, que bênção! Tem gente aqui cantando, eu estou cantando com ele, irmão, e tem hora que eu estou numa viagem tão longa, irmãos, tem hora que vocês me chamam, eu estou longe, estou quase no 3º céu. Para mim é um descanso, para a cabeça, para o corpo. Agora eu não entendo como que tem cristão que ele não consegue descansar cultuando a Deus. Sabe, o Senhor Jesus que disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Irmão, presença de Deus é lugar de quê? Se você não está descansando, irmão, tem algo que está muito errado. Sabe, então, afastamento é muito perigoso. Quando a gente se afasta da presença de Deus e coloca nessa conta do cansaço, da exaustão, sabe?
a gente pode ficar para trás, e muito para trás na nossa vida espiritual, e nos tornarmos presa muito fácil para o inimigo. Deuteronômio, capítulo 25, ele diz assim: lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para onde? Para trás. Todos que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Ô, irmão, uma boa maneira de ser eliminado é ficar para trás. Cuidado, porque é proteção quando a gente anda com o rebanho. É proteção quando a gente anda junto. Ficar para trás pode ser muito, muito perigoso. E a gente deve se lembrar também que se eu estiver cansado, Isaías 40, 29 diz: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que não tem nenhuma força. Terceiro, irmão, um mês, pelo menos um dia, então tente fazer isso, na primeira semana também, jejue, separe um tempo para jejuar, não os jejuns oficiais da igreja, não as convocações do pastor ou do ministério, porque tem gente que só jejua pelo ministério, quando ele não está no ministério nenhum, ele nem crente é mais. Tem crente que é crente de ministério, irmão, a vida espiritual dele está baseada em ministério. E, irmão, pense em alguém que é implicado em ter que pôr a pessoa em um ministério para ela poder fazer as coisas de Deus. Sou eu. Eu tenho uma santa implicância com isso. Uma santa ira. Tá bom, não tem ira santa, então é gospel. É evangélica mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que ele aprendeu assim, uma mentalidade tão escrava, que ele só serve a Deus se for por aguilhão, sabe? Se tiver um pastor mandão, se tiver um pastor, irmão, tirando, ditador, dando ordem o tempo todo, faz isso, faz aquilo, carrega cadeira, leva cadeira, limpa, venha, chegue no horário. Irmão, e tem gente que está acostumada com isso mesmo. Sabe, um tempo atrás na igreja, muitos anos atrás, o povo disse assim: pastor, o senhor é bonzinho demais. Sabe por que a igreja está assim? Porque o senhor é muito bonzinho. Aí a gente recebeu um pastor assim, bem sanguíneo mesmo, bem... E é um pastor muito amado por todos nós hoje, porque precisou aprender. Mas, irmão, não foi fácil não, porque a hora que ele começou a pegar os irmãos, e a dar no rim, mesmo, falar: olha, aqui agora é varada para vocês. Aí o povo começou: pastor, onde o senhor arranjou esse homem? Ué, irmão, mas vocês têm que escolher, ué. Eu sou muito bonzinho. Se o outro chama, ele está muito brabo, o problema então está nos irmãos, já não está aqui na frente. Irmão, mas preste atenção numa coisa aqui, ó. Isso que eu estou te falando é princípio de filiação, entende? Presta atenção no que eu vou te dizer nisso daqui. Se você faz as coisas para Jesus, só porque você está obrigado, o seu coração ainda não é de filho, sabe? Não é porque você usufrui do que Deus está fazendo, sabe? É escravo. Eu tenho que ir para o culto. Você não tem não, irmão. Você não tem que vir para o culto, você pode ficar dormindo. Mas filho que é filho está com o pai, está com o coração, e está pelo coração. Agora, infelizmente, tem muitos lugares que a pessoa fica por cargo. Graças a Deus aqui nem cargo a gente tem, irmão. Não tem eleição. Tem eleição para eleger, tem de 4 em 4 anos para eleger tesoureiro, pastor e renovar a diretoria. Mas não tem eleição. Para quem é a líder das mulheres. Não é por eleição não, irmão.
é por entrega, é por vocação, é por chamado. Sabe? E se você ainda não entendeu isso, tem algo errado na sua fé, tem algo errado na sua conversão, tem algo errado no seu jeito de servir a Jesus, porque isso tem que ser uma resposta do seu coração, tem que ser uma resposta, querido, da sua identidade de filho de Deus. Contribuir na casa do Senhor. Ô irmão, quem é da casa contribui, sim ou não? Eu era pequenininho assim, ó, via minha mãe me matando lá de trabalhar, trabalhando até 3 horas da madrugada. Sabe o que vinha no meu coração? Arranjar um emprego para ganhar um dinheiro e ajudar minha mãe a pagar as contas. Era o que vinha na minha cabeça. Sabe por quê? Porque eu sou filho, sou da casa. Entende, amado? Então, é impossível, como que tem cristão que ele está no corpo, é da igreja, ele não entende ainda o lugar dele de filho, de contribuir. Sabe por quê? Porque quando tem algo que é bom para nós, irmãos, é para todos. Amém, irmão? É para todos. Se tem uma cadeira boa, é para todos. Se tem uma boa climatização, é para todos. E é isso, querido, porque é família. Nós somos uma família. Então, deixa eu voltar para você aqui do jejum. Separe um momento. E você não tem que fazer isso porque é uma obrigação. Porque eu comecei esse assunto dizendo para você que tem gente que faz jejum por campanha. Irmão, faz um jejum como filho. Faz um jejum porque você é filho de Deus, quer ter mais comunhão com Ele, quer ouvir mais a Ele. E, se possível, faça isso fora dos dias que se tem jejum marcado na igreja, decretado para algum propósito. Faz isso como filho, como uma entrega sua, no nome de Jesus. E outra coisa, irmão, quando a gente está jejuando, ao jejuar, arrume o cabelo. Eu estou com o meu sempre arrumado, então eu estou sempre em jejum. Mas o texto está dizendo, né? Arrume o cabelo, lave o rosto, não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai. Amém, irmão? Olha aqui, eu preguei domingo passado sobre o secreto. Quem tem que ver o seu jejum é Deus. Amém? Então, o jejum que é para o pastor ver é o que ele decreta, mas tem jejum que é para Deus ver. Tira um dia, irmão, separa, vai para o lugar de filho, vai para o lugar, assim, olha, de desobrigação mesmo. Eu não estou jejuando porque eu sou obrigado, eu estou jejuando, Senhor, porque eu quero te ouvir mais. Como seu filho, eu quero mais de ti, eu quero mais do Senhor. Irmão, por fim, aprenda a primiciar. Tem uma área da nossa vida que é muito importante, que é a vida financeira, sim ou não? E eu não posso encerrar essa palavra deixando de falar isso para você. Pode passar aqui, irmão, já para o último. Amado, vida financeira te atrapalha em tudo. Em tudo. Tem casal que briga por dinheiro. E tem casal que briga por falta de dinheiro. Dá briga, dá ou não dá, irmão? Muito dá briga, pouco dá briga. Então, que tanto que é o suficiente? Irmão, aí é com cada um. Mas entenda uma coisa, querido, dinheiro, área financeira, eu não vou falar dinheiro, vou falar para você vida financeira. Meu irmão, é boa parte da sua vida. E aí você diz assim, pastor, mas por que a gente fala? Irmão, a gente fala do que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre salvação cerca de 350 vezes no Novo Testamento, cerca de 150 no Velho Testamento, mas sobre dinheiro ela fala 2.000 vezes. 2.000. Tem 2.000 citações dentro da palavra que tem a ver
como a gente se relaciona com bens, com dinheiro, com produção, com terra, sendo patrão, sendo empregado, irmão, sendo ofertante, contribuinte ou não. Aprenda uma coisa aqui, querido, de uma vez por todas também. Da sua renda mensal, confie o primeiro para o Senhor. Confie, separe o primeiro, a primeira parte. Deixa eu até esclarecer algo aqui, talvez a irmã está até me assistindo. É uma pergunta que veio sobre primícia. Ô, irmão, por que você não pode ficar escutando tudo aí na internet? Tudo. A gente fala sobre primícias aqui tem muitos anos. Mas qual foi o dia que eu já disse que quando você for entregar primícia, você tem que entregar tudo. Todo o seu salário do mês, seu primeiro salário do mês. Muito bem. Olha, se a pessoa tomou essa decisão, ela com Deus, glória a Jesus. Tem irmãos que faz isso, ele não está trabalhando. Pastor, se eu conseguir um emprego, se Deus me abençoar, meu primeiro salário, eu vou entregar para Jesus. Amém. Vó dele com Deus. Não foi o pastor que ficou aqui. Traz tudo. Ô irmão, a hora que você escutar isso, presta atenção. Mas como é que é essa história de traz tudo? Traz seu salário todinho do mês. Ô irmão, se você quiser trazer porque Deus falou o seu coração, tá certo. Mas a hora que você escutar isso em algum lugar, traz tudo. Da onde saiu isso, irmão? Então, deixa eu esclarecer para você primícia, porque isso confunde. Aí tem gente pregando isso. Nós já falamos aqui o que é primícia. Irmão, é uma parte do seu primeiro salário. Você vai entregar um dia, enfim. Você decide o que vai ser a sua primícia, mas não é tudo. Eu nunca pedi tudo. E não vou te pedir, porque eu sei que você come, eu sei que você paga a conta. Eu sei, irmão, que você tem obrigações. Agora, a hora que Deus requer tudo, aí é com você. Nem eu vou saber, irmão. Nem eu. É Deus que vai chegar no seu coração e vai falar, olha, eu estou requerendo isso de você. Se foi Deus, obedece. Agora, irmão, esse negócio de traz tudo. É alguma coisa errada nisso. Primícias é a parte. E dízimo, a Bíblia já está dizendo quanto que é. Agora, deixa eu te perguntar, dízimo, você entrega ou você devolve? Então pronto, irmão, acabou a conversa, não precisa nem pregar mais sobre isso, porque a igreja já entendeu. O dízimo não é seu, o dízimo você devolve. Pronto. Não é uma entrega, é uma devolução. Aí a oferta sim, a entrega é uma oferta. Aí a oferta, aí Deus está examinando o seu coração. Na oferta sim. Na oferta Deus vai experimentar, Deus vai checar, Deus vai validar o que está no seu coração. E a palavra diz, olha, dízimo, tem o lugar que você entrega, tem o lugar que você traz, é na casa do Senhor, é na igreja, é a nossa fé, é a nossa crença. Então, amado, eu concluo com você aqui, dizendo isso, é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o máximo, nós vamos nos dar o máximo, sabe, o desafio para estabelecer esse fundamento, colocar Deus em primeiro lugar, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, em cada área da nossa vida. Nós não podemos passar disso. Então, no nome de Jesus, irmão, entenda que cada uma dessas áreas, elas são importantes, mas a importância delas se dá, não por ela, mas é pela presença de Deus nela. A sua vida financeira, ela precisa avançar, crescer, ela é tão espiritual quanto as outras áreas da sua vida, mas veja, coloque Deus em primeiro lugar também
nesse ponto, nessa área da sua vida. Na adoração você já colocou, no congregar você já colocou, na sua família, mas se essa ainda você não colocou, irmão, está aqui uma boa chamada. Fundamento. Isso é fundamento. Então, como foi seu ano de 2025? Eu não sei o que você respondeu, mas eu quero dizer para você, 2026, você quer igual ou diferente? Se é diferente, irmão, então é simples. Faça o que você não fez. Porque se você fizer tudo o que você fez em 2025, o ano vira igual. Ore diferente, irmão, clame diferente, busque, tenha uma outra pegada, tenha um outro ritmo. Então faça algo neste novo ano, querido. Olha, busque a Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Isso vai proporcionar uma revolução na minha e na sua vida. Então, só repassando. No primeiro momento do seu dia, faça o quê? No primeiro dia da semana, para onde você vai? Então, fala para a pessoa que está do seu lado. Te encontro aqui, irmão. Todo domingo. Sem falta. Na primeira semana de cada mês, separe um tempo para fazer o quê? E quando você, querido, for agraciado com recurso, com bens, primeiro você separa o dízimo, as suas primícias. Isso vai ser uma bênção. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vamos crescer, irmãos? Vamos ficar de pé. E eu quero declarar que esse ano é um ano de superação, de abundância na sua vida. E antes de ceiar,